Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no Campo Experimental Ivan Lima. Hoje estamos aqui no nosso barracão, onde a gente faz o preparo da solução nutritiva, nosso sistema de fertirrigação, onde eu gostaria de mostrar para vocês um pouco de como que a gente faz aí o processo de adubação do nosso tomate. Então aqui a gente usa um sistema de solução verdadeira, onde a gente tem caixa A, onde a gente faz a mistura de alguns adubos, e caixa B, aonde a gente faz preparo de outros adubos. Mas por que isso? Pensando muito na questão de incompatibilidade de elementos. Por exemplo, combinar um cálcio com fósforo, a gente evita esse tipo de combinação para evitar prejuízos futuros aí na própria lavoura. Então a gente faz a separação. O correto mesmo seria mais caixas, onde a gente faria cálcio e nitrogênio em uma caixa, fósforo sozinho em outra caixa, os micronutrientes em outra caixa e sucessivamente. Então, para evitar qualquer tipo de antagonismo e qualquer tipo de precipitação aí, onde pode haver essa incompatibilidade. Muitas vezes o produtor tem problemas na roça e não percebe. Então a gente vai estar mostrando um passo a passo de como que a gente faz toda essa mistura. Então acompanhe a gente aí nos vídeos, pra gente tá mostrando aí como que é o nosso sistema, e posteriormente a gente vai mostrar lá na roça aí o resultado final. Então pessoal, aqui a gente vai acionar a água na caixa, né? Vamos estar ligando aqui o nosso sistema de água. A gente tem uma caixa de 5.000 litros, aonde a gente faz aí, quer dizer, a gente faz esterilização dessa caixa, né? A gente enche ela primeiro com a água lá do tanque, e depois a gente faz aí uma aplicação de cloro nela para estar desinfectando a água e tudo mais. Posteriormente a gente manda para as nossas caixas aonde vai ser preparada a solução. Então a gente vai fazer, vai abrir aqui o sistema de água. E aqui a gente está enchendo aí nossas caixas. Quando elas estiverem com mais ou menos 80% da capacidade, aí a gente vai fazer o preparo da solução nutritiva. Agora vocês vão acompanhar com a gente esse preparo, a pesagem dos adubos. Então pessoal, após 80% das caixas cheias, a gente vai fazer o preparo aqui, a pesagem dos nossos adubos. Aqui a gente tem nossos micronutrientes, com exceção apenas do nitrato de potássio, que a gente tem ele em pequenas quantidades por conta da utilização. E ali a gente tem os macronutrientes primários, que a gente chama aí, secundários, que são os adubos principais aí que a gente vai estar utilizando na nossa fertirrigação. Então acompanhe, aí a gente vai fazer a pesagem do adubo, para vocês verem como é, e a gente vai estar explicando também como que a gente faz a separação deles. Mas já como no vídeo anterior eu adiantei, a gente não mistura o cálcio, principalmente com fósforo, e os sulfatos, e a gente faz então numa caixa sozinha o nitrato de cálcio, por exemplo, e junto com ferro, junto com, por exemplo, até mesmo o próprio nitrato de potássio pode ser colocado junto. Nesse caso que a gente está trabalhando com duas caixas. Se fosse em outra ocasião onde a gente tivesse 4 caixas, 5 caixas, 6 caixas de solução nutritiva, a gente faria o nitrato de potássio sozinho também, né, para estar evitando aí alguma incompatibilidade entre cálcio, potássio, o magnésio, por exemplo. Então aqui a gente faz apenas numa caixa, a gente coloca o nitrato de cálcio e o ferro, e na outra caixa a gente vai estar colocando os adubos de sulfatos junto com os fósforos, no caso. Então a gente coloca ali um MAP, um MKP, por exemplo, um sulfato de magnésio, sulfato de potássio, e junto com eles a gente vai estar colocando também, por exemplo, o nitrato de potássio e os micronutrientes, com exceção do ferro que já foi para lá. Então é isso, acompanhe os vídeos aí, a gente vai estar mostrando aí a pesagem do adubo e posteriormente a dissolução aí, como que a gente faz. E aqui é onde tudo começa de fato, pessoal. É onde a gente faz os cálculos da adubação que a gente vai estar utilizando na nossa lavoura. Então a gente tem um sistema aqui fornecido pelo professor Marco Alvarenga, ele que nos forneceu esse programa. Então a gente faz o uso dele, aonde a gente vai fazer o equilíbrio nutricional para estar aplicando no tomate, né? Isso são dúvidas recorrentes de muitos produtores, né? A gente, graças ao conhecimento técnico aí, e a gente vê na prática realmente que
um adubo em excesso ele causa muito mais mal-estar à planta do que você fazer um adubo equilibrado ali. Parece pouco adubo, muitos produtores aí reclamam com a gente, não, mas é pouco adubo, mas depois vocês vão ver o resultado lá na nossa lavoura, em outras lavouras também que a gente vem acompanhando. Então realmente tem um porquê de tudo isso aí. Aqui então é onde a gente faz aí toda o cálculo para poder estar entregando para a planta aquilo que ela necessita no decorrer da semana. Então pessoal, após a gente ter feito no computador, analisado quais seriam os nutrientes que a gente vai usar, considerando que a gente tem duas caixas de 1000 litros, então a gente vai estar fazendo a solução para 2000 litros no caso. Aí eu tenho a informação aqui no celular, então a gente vai fazer a pesagem dos adubos. Aqui a gente tem o nitrato de cálcio. Agora a gente vai pesar o nitrato de potássio. A gente vai pesar o ferro. Do ferro. Agora essa foi a caixa solução A. E a próxima será a caixa B, da nossa esquerda, onde a gente vai colocar os sulfatos e os fosfatos. Então a gente vai começar aqui pelo sulfato de potássio. Feito isto, nosso próximo é o MKP. A gente vai pesar o sulfato de magnésio. Ó, a próxima etapa agora é a gente solubilizar isso nos tanques. E aí vocês acompanham aí a gente fazendo dissolvendo esses adubos agora. Cada um na sua respectiva caixa. Aqui pessoal, a gente está fazendo diluindo os adubos. A gente começou pelo sulfato de magnésio. E a gente falou no vídeo anterior, né? A gente fez a pesagem dos adubos e tudo mais. E agora a gente está mostrando aí como que é feita a solubilidade desse adubo. E aqui a gente tem determinado por caixa B, né? Então aqui a gente vai fazer aonde a gente vai colocar o sulfato de magnésio, o MKP e o sulfato de potássio. E também na caixa A daí a gente vai estar colocando o nitrato de cálcio, o nitrato de potássio e o ferro. E é muito importante que vocês diluam todo o adubo para evitar aquelas pedrisquinhos fiquem no final. E aí acaba que o seu adubo não vai surtir o efeito necessário lá na lavoura. Por isso a importância de solubilizar ele antes. Aqui nós temos um dos principais adubos na parte de trabalho para diluir, que é o sulfato de potássio. Ele dá um pouquinho de trabalho, podem ver. Ele é um material bem insolúvel aí na questão de temperatura de água, precisa estar esquentando a água geralmente. Então a gente vai diluir aos poucos aqui para vocês verem como que funciona. Lembrando pessoal, que tudo tem um mínimo. O sulfato de potássio, por exemplo, o mínimo de solubilidade, o máximo de solubilidade dele para cada litro é de 110 gramas. Aqui a gente está com muito mais. Então o correto seria um vaso maior para poder solubilizar ele de forma correta. Mas aqui, como a gente não está com pressa, então a gente vai solubilizando ele aos poucos. Podem ver que nem fica resíduo. Ele está sendo bem dissolvido aí. Então sempre que vocês mexerem, tome cuidado, um pouco vai cair, mas espere ele decantar um pouco para poder fazer a imersão na água. Para vocês verem aí, chega no limite, vai começar a cair o pó, você para.
e volta de novo com a água aqui para ir solubilizando. É o sulfato de potássio, pessoal. Ele é bem atrasado mesmo. Começou a vir em pozinho, a gente já enche de água de novo. E assim a gente vai indo até completar a solubilidade total dele. Aqui, como vocês podem ver, restou só um pouquinho de adubo. Mas ainda é o bastante para ocupar a gente. E além do mais, para outras informações, por isso a importância de você escolher uma boa empresa que seja idônea no fornecimento dessa matéria-prima aqui, que é o sulfato de potássio, para que você evite outros transtornos aí, como por exemplo insolubilidade, resíduos no material, até mesmo restos de outros adubos, por exemplo, que pode vir a ocorrer. Em outro vídeo a gente vai estar mostrando para vocês como que a gente faz a medição dos adubos. Então a gente vai fazer a medição do EC, a medição do pH, para vocês verem a importância também, né, de estar fazendo este controle, para evitar aí danos maiores à sua própria lavoura. Bom, aqui a gente terminou o sulfato e agora vamos no último desta caixa aqui, que é o MKP. Também é um adubo bastante difícil de solubilizar ele em água. Vocês podem verem aqui, é o MKP. Lembrando ainda, pessoal, que tem essa taxa máxima de conversão aí. Se você quer solubilizar ele em litro, tem um mínimo que você pode estar fazendo isso para não ficar tanto tempo amolado. Que aqui a gente, volta a dizer, a gente não está com muita pressa, então só para dar um exemplo para vocês de como funciona aí. Como que a gente faz a nossa fertilização, como que a gente prepara o adubo. Isso para vocês tirarem suas conclusões aí. Como vocês podem ver, praticamente todo solubilizado. Só tem um restinho ali e agora a gente termina com ele. Feito a caixa B que a gente chama, agora vamos para a caixa A. Começando pelo nitrato de cálcio. Bom, nesse caso aqui a gente vai precisar de um balde maior. O nitrato de cálcio ele é muito mais maleável, então cerca de 1 kg dele é solubilizado em 1 litro d'água a 20 graus Celsius. Olha para vocês verem, foi apenas uma mexida e ele já foi praticamente todo o adubo. Aí praticamente acabou-se. Após o nitrato de cálcio, a gente vai solubilizar o nitrato de potássio. E para vocês que querem saber as fontes que eu uso desses nutrientes, deixe nos comentários ou mande uma mensagem que eu irei estar respondendo a vocês, tá bom? Em outro vídeo, uma outra oportunidade, a gente traz aqui quais marcas a gente trabalha e por quê. Bom, como vocês podem ver, o nitrato de potássio é praticamente muito solúvel, ele é muito solúvel.
muito mais rápido. Principalmente pela quantidade dele, que era menor, né? Quanto mais água, mais solúvel. Por último, agora a gente vai solubilizar o ferro. Agora o ferro a gente vai fazer de uma forma diferente. Mãozinho. Pronto. Feito isso, agora a gente vai terminar de encher. Vocês acompanhem aí. E logo após terminado de encher aqui, a gente passa a explicar aí como que a gente faz a conferência aí do EC e do pH. Pessoal, quero que vocês deixem nos comentários aí qual o EC que a gente vai trabalhar e qual o pH ideal aí para a produção de tomate grape em campo aberto. O que a gente vai estar utilizando e qual o EC, qual quantidade elétrica a gente está utilizando no nosso tomate aí. Só por aí vocês vão dimensionar a quantidade de adubo também que a gente está fornecendo à nossa lavoura aí. Fala pessoal, passando aqui no final do vídeo só para deixar um recado. A gente decidiu dividir o vídeo em duas partes. Então amanhã a gente estará postando aí a segunda parte do vídeo, onde a gente vai estar mostrando nossa lavoura e como que é o sistema de irrigação. Então é isso, deixa o like, comentem e compartilhem aí.